Vamos pro tambor e vamos conhecer essa outra Porto Alegre, essa Porto Alegre preta. Tá bom? Cada uma das obras que a gente vai passar foram pensadas, tá? Elaboradas e construídas. O que eles pensaram? A gente quer um tambor para ser o primeiro marco de museu de percussão negro. E daí então os artistas negros, tá? Pelópidas Tebano, tá? Um importante artista visual negro aqui de Porto Alegre. Hoje é um senhor bem velhinho, tá? Mas é um grande artista, tá? O seu Pelópidas, se eu não me engano, não vou lembrar os outros nomes, vou errar, eu lembro principalmente do seu Pelópidas, mas tem outros artistas, tá? Pan-africanismo. Pan quer dizer todo. Então a palavra pan-africanismo, tá? É um movimento, foi, né, e continua sendo, tá? Um movimento que significa todos os africanos em diáspora pelo mundo, tá? Então esse movimento foi criado em meados ou início, tá, do século XX, né? Então, com o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, mais intelectuais africanos, então são todos esses africanos em diáspora pelo mundo, tá? Então o pan-africanismo, né? Mas para além disso, vocês veem que o tambor, tá? Ele tem uma série de imagens ao seu redor, tá? Estrategicamente, eu parei aqui porque eu gosto de todas, tá? Mas essas imagens queriam o quê? Representar a nossa presença, as nossas diversas formas, tá? De estar negro nesse Rio Grande do Sul ao longo do tempo. E aqui a gente vê o quê? Tá? Jovens estudantes, né? Mulheres e homens, com seus livros, seus cadernos, as mãos. Tá? Por quê? Porque a busca pela educação sempre foi uma pauta do movimento negro. Eu lembro do meu pai me dizendo, das minhas avós principalmente me dizendo, tu vai estudar, a gente ensinar, tá trabalhando, tem que estudar. Eu sei, eu sou consciente que nem todos tiveram essa oportunidade, como elas não tiveram. Mas isso não quer dizer que não fosse uma pauta, tá, da nossa gente, né? E claro, não só dos negros, né? Mas também dos outros grupos e principalmente aqueles com menos acesso, tá? Aqui, tá? É um grupo, né? Pode ser um grupo de pagode, um grupo de samba que estão ali com seus instrumentos, capoeira. Isso, a capoeira está mais delineada ali do lado. Aqui são as mulheres lavadeiras com suas trouxas de roupa à cabeça. Encontrei minhas origens. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e griletos. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em imundos tubeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei-as, enfim. Gente, Oliveira Silveira, nosso poeta da consciência negra. Irmandade do Rosário, tá? Alguém lembra da Igreja do Rosário ali no centro? Sim. Do outro lado da Galeria do Rosário, que inclusive a galeria tem o nome, Galeria do Rosário, em função à Igreja do Rosário, tá? Bem ali no centro, da Vigário José Inácio. Tá? Então, tá? A Irmandade do Rosário. Não. O auxiliar tá ruim. Pode fazer um favor com a sua galera, essa daqui que a colega tá passando, tá? E que vocês vão ter a oportunidade de pegar no detalhe, é a Irmandade do Rosário, a mais antiga instituição negra da cidade. Mas agora vamos
Alegre da virada do século. Essa Porto Alegre, tá, que ultrapassa o século XIX, os 1800. Eu tinha a redenção dos escravizados. Nos documentos mais antigos, redenção era como utilizado quase como sinônimo de libertação, aqueles que alcançaram a redenção. Então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Que o nome deste parque é uma saudação à libertação dos escravizados dessa cidade. Eu lembro quando eu fiz esse percurso a primeira vez, eu fiquei assim, a redenção é sobre nós. O principal parque da cidade é sobre nós? É sobre nós. E por que sobre nós? E daí foi nisso que a professora Daniele, que era só uma professora, se tornou também uma pesquisadora. Porque ela tinha muitas perguntas sobre essa Porto Alegre antiga. Então, mas por que a redenção? O que acontecia lá? Tá? Amigo, eu vou te pedir de novo. Querido, ele foi pro lado de lá. Muito obrigada, meu bem. Lembra que eu pedi pra vocês olharem pra capelinha ali? E o Leonardo, meu motorista, o que tem essa igreja? A igreja não tem nada, é só pra saber que era na frente dela. Tá. Essa antiga igrejinha, em frente dela, no final dos 1800, aconteciam batuques. Tá. E daí eu vou ler um trechinho pra vocês de como esses batuques ficaram conhecidos na cidade. O Aquiles Porto Alegre fala: havia também os batuques ao ar livre. Um dos mais populares era o dos Campos do Bonfim, antiga várzea, em frente à capelinha que estava em construção. Por isso eu pedi para vocês olharem a capelinha, para a gente saber aonde que eram esses batuques. Tá. Cada domingo que Deus dava, era certo um batuque ali. E o interessante é que muita gente se abalava da cidade para ir ver a dança dos pretos. Então ele faz toda essa descrição. Mas esse não era o único batuque na várzea. Tá. Lembra que eu mostrei aquele mapa lá? Só vira o mapa de frente. Isso. Obrigada. Aqui, ó. Esse batuque que eu tô falando é aqui nesse pontinho, que é lá do lado da Osvaldo. Agora eu vou falar do outro batuque que tá aqui, que é pro lado da João Pessoa. Quem sabe mais ou menos ali onde que é a faculdade de Direito ali da URGS, era mais ou menos ali na João Pessoa, em frente àquela faculdade, tá? Cadê? Era esse batuque. Aqui. O famoso candombe da Mãe Rita, a mais antiga batuqueira, a mais antiga mãe de santo que se tem notícias na cidade de Porto Alegre, tá? Primeira metade, tá? Início dos 1800, né? Quem registra o candombe da Mãe Rita é um outro cronista. E ele vai dizer o quê? O candombe da Mãe Rita era na várzea. A várzea tá no mapa, né? De fronte, tá? Mais ou menos do antigo matadouro, tá? Aí se reuniam nos domingos à tarde pretos de diversas nações. Lembra? Quando saímos de África, nós éramos de diversas nações. O batuque hoje ainda, apesar de que a gente fala o batuque tem diversas nações, diversas ramificações, cada uma com os seus cultos, né? Enfim, cada uma com suas características próprias, tá? Então se reuniam aí nos domingos à tarde os pretos de diversas nações, que com seus tambores, canzás, urucuns e marimbas cantavam e dançavam, esquecendo as mágoas da escravidão. Certo? Então era isso. Última coisa sobre que eu disse que eu não ia falar da princesa Isabel como a nossa redentora, como aquela que nos deu a liberdade. Tá? Que pensou que alguém passou mal mesmo? Não, é o Leonardo. Gente, falei que em 1884 foi feita a abolição em Porto Alegre, né? Mas lembre quando eu falei da Igreja do Rosário, fundada em 1786? Gente, 1786 são 100 anos antes da abolição da escravidão. A abolição só vai acontecer em 1888. Então, em 1786, na fundação da Igreja do Rosário, já tinha negros libertos, junto, claro, com os escravizados,
fundando essa irmandade. E eu lembro que eu me perguntei assim, mas como assim? Existia negros livres antes da abolição? Na abolição tinha pouquíssimo. Na abolição já tinha pouquíssimos, exatamente. Então assim, ó, é preciso que a gente rompa com essa imagem de que fomos libertos. Tá? Não só existiam muitos negros libertos, como eles tinham uma grande parcela pago pelas suas alforrias. Nenhum senhorzinho, nenhum não digo, mas foram muitos poucos os senhorzinhos que nos libertaram. Tá? E muitos nos libertaram com alforrias condicionais. O que era uma alforria condicional? Tá? Eu te dou a liberdade, contanto que tu continue trabalhando para minha família até a morte, até a minha morte. Ou eu te dou a liberdade, contanto que nos próximos 7 anos tu ainda continue trabalhando para minha família. Ou eu te dou a liberdade, contanto que tu vai lutar na guerra no lugar dos meus filhos. Por isso que eu tenho um sobrenome nada a ver. Leonardo da Rosa. Onde é que tu diz? Rosa, Todo mundo. Exatamente. Foi libertado. Tá. Exatamente. E daí, para além disso, tá? Quando eu disse que nós pagamos pela nossa liberdade, um historiador daqui da cidade, ele pesquisa sobre as cartas de alforria. Nos últimos 30 anos que antecederam a abolição da escravidão, de 1858 a 1888, das mais de 3.000 cartas de alforria, 40%, ou seja, quase metade, tá? Não exatamente já estavam livres, mas foram daqueles que pagaram pela sua liberdade, com dinheiro próprio ou dinheiro dos seus familiares. Então era isso que eu queria dizer. Tá? Nós trabalhamos e pagamos pela nossa liberdade. Tá? Nós não fomos libertos, nem pela princesa Isabel, tampouco por qualquer senhor ou senhora. Tá? Fora que aqueles que nos libertavam, ainda libertavam para botar no jornal e dizer: ai, em homenagem às comemorações do Natal, eu estou libertando o meu escravo fulaninho de tal. Ou, pelas comemorações do aniversário da minha senhora, eu estou libertando a ama dela, que serviu muito tempo a ela. Sim, e daí de 30 eles libertavam um. Qual era o nome do jornal? Muito obrigada. Tá, existia um jornal negro em Porto Alegre. Não esse que divulgava notícias sobre escravidão. Não, ele é do pós-abolição. Um jornal negro em Porto Alegre chamado O Exemplo, que durou de 1890, 1892 até 1930. E daí tu disse: Sora não, vocês, Dani, até o jornal negro a gente já teve? Sim, gente, sim. Também tivemos muitos impedimentos para acessar os bancos escolares, mas existiram aqueles e aquelas que conseguiram, tá? E que inclusive fizeram um jornal para quê? Tá? Jornal dos homens de cor, para falar sobre nós a partir de nós. É o que hoje falo, nada sobre nós sem nós, né? E por isso eu estou aqui trazendo todo o passado bom, como diz o poema do Oliveira Silveira, pra gente também faltar isso, né? É muito importante que nós, por quê? Porque isso a gente não vai aprender só nesse campo, isso a gente vai falar para os mais jovens, isso a gente vai falar nas conversas de domingo, tá? Isso a gente vai falar em diversos momentos, inclusive para dizer, tá? A gente vai continuar chamando de redenção até que esse parque, que recebeu o nome de Farroupilha em 1930, volte a se chamar oficialmente redenção. Ou então a gente nunca mais vai deixar morrer, né? Eu agradeço aos nossos antepassados, aos meus avós, a todo o povo negro e não negro dessa cidade, que mesmo sem saber o motivo, continuou chamando esse lugar de redenção. Não tem quem não chame, né? Porque hoje a gente faz menção e a gente sabe onde é a redenção. E agora a gente sabe o motivo dessa denominação. É sobre nós, é sobre os nossos. Claro que tem duas associações aqui que são um pouquinho diferentes, que é do pessoal do Carnaval, que também busca recursos, e a Associação Quilombola também busca recursos, tanto federal quanto estadual. Então eles vamos dividir um pouco, porque era só nas costas aqui do pessoal do Quilombo, o pessoal do Carnaval se organizou, CNPJ, tudo isso maravilhoso. Então eles fazem toda a área cultural ficou com eles, e a área social ficou aqui com o Quilombo, é isso, né? Isso.
Então, estou aqui. Arrecadação de comida, quando vem aquelas cesta básica, sabe? Tudo isso é com o Alexandre. A saúde. Falta alguma assinatura ainda? A Câmara ou é a Prefeitura? A Prefeitura. Agora Está na PGM. Esperando o verbo para mandar para o cartório. Não acredito nisso. Me sinto tão emocionado nesse momento quando a gente está assim. Eu não sou ninguém, eu sou apenas um motorista de ônibus, gente. Fazendo faculdade de administração. O território dele me deu esse up. Eu era muito pelo ver a ele, tudo certo, e não beber, fumar. Oliveira Silveira. Sou, é o nome do poema. Sou a palavra cacimba, pra sede de todo mundo. E tenho minha alma água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção. Trilho de estrada de ferro, lavoura, semente e grão. Já fui a palavra canga, hoje sou a palavra basta. E vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque, voltada contra o feitor, dizendo que a minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas e lá dos confins rurais. Desculpa, sou o samba das escolas em todos os carnavais. Sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou quicumba e maçambique no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa cheia de nagô. Sou a bobacha de santo, sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos dessa terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta. Suor e sangue de quem, nas entranhas desta terra, nutrem raízes também. Tá? Então era só pra gente encerrar. Muito obrigada.